Na era da inteligência artificial, você já parou para pensar que a inteligência que vai dominar a IA é a inteligência empreendedora? Pois bem, é sobre isso que nós vamos falar hoje nesse conteúdo. Muito prazer, eu sou Milena Lozano e nós vamos conversar um pouco hoje sobre a inteligência que vai estar por trás de toda a inteligência artificial que vai resolver problemas reais, que é a inteligência empreendedora. É por isso que eu falo sobre a importância de ser real na era da inteligência artificial. Será mesmo que você sabe como interagir com a inteligência artificial ou como se posicionar para que, de fato, ela seja um motor propulsor dos seus resultados, um acelerador dos resultados da sua carreira, ou você olha para a inteligência artificial e sequer sabe como dialogar com ela, pior ainda, se sente ameaçado ou ameaçada por ela. Esse é um dos temas que eu mais escuto dos meus mentorados, uma grande preocupação. Se você não sabe, eu fui gestora de carreira por mais de 8 anos e eu trabalhava muito quais eram as competências e habilidades que os profissionais do futuro deveriam ter, e sequer era cogitado, há 5 anos atrás, que dialogar com inteligência artificial, ser um engenheiro de prompt, seria um dos grandes motores propulsores, uma das grandes carreiras a serem desempenhadas na realidade. Agora vem comigo. Deixa eu te mostrar um pouquinho como a inteligência empreendedora pode ser o grande diferencial nessa sua jornada. Vou trazer para vocês. A IA faz máquinas aprenderem. A inteligência empreendedora, a IA, faz empreendedores transformarem. O que é isso? A inteligência artificial, ela coloca as máquinas, os processadores, os grandes big datas a serviço de operacionalizar aquilo que uma máquina poderia estar fazendo. Por isso a IA, você já deve ter escutado muito isso, ela vai ser capaz de acelerar o que antes era automatizável. E para pensar no que você faz hoje enquanto empresário, enquanto empreendedor, enquanto colaborador. Olha para a tua carreira. Quais são as partes que não demandam criatividade e consciência? Demanda apenas agilidade de processamento de dados. Porque esse é o grande vetor de uma inteligência artificial. Ela processa dados numa velocidade que humanamente ficaria impossível naquele tempo. Ok? É como se você tivesse Einstein processando dados. Tá. E qual é a parte que não é processamento de dados do que você faz? Qual que é a parte do que você faz, como você faz, que não é sobre processamento de dados, mas é sobre transformação? Como que, de fato, você transforma essas informações em conhecimento e esses conhecimentos em atitudes e resultados? Porque, gente, a inteligência artificial, os aplicativos de IA regenerativa, eles trazem um banco de informações processadas. Mas entre essa informação, né, ser validada, real, e ela gerar transformação na vida do teu cliente, é uma outra história. Por isso que o comportamento empreendedor, a inteligência empreendedora, não é só sobre processar dados, mas é como transformar essa informação processada em resultado e transformação real para o teu cliente. Segundo ponto, a IA processa dados, a IA cria futuro. Por que eu falo que a IA, que é a inteligência empreendedora, ela cria futuros? Porque a IA ela é baseada no passado e ela cria modelos preditivos baseada no histórico de dados. E daí eu tenho algo para te perguntar. Quando chegou a pandemia, em 2020, era previsível no banco de dados mundial? Quando o iPhone foi lançado, era previsível a mudança de comportamento consumidor baseado no histórico de dados? Quando a gente se baseia no histórico de dados, a gente não cria carros, muito menos carros elétricos. Se a gente fosse pegar o banco de dados
E daí a gente vai falar, né, lá de 1800 e bolinha, como diria minha mãe. Se você perguntasse, se você analisasse com a base de dados qual seria a evolução das carroças, seriam carroças mais rápidas. Não seriam carros movidos a motor a combustão e hoje a motor elétrico. A inteligência empreendedora, ela é criativa e ela cria futuros. A inteligência artificial nos ajuda a processar dados do passado. Ou seja, eu crio baseado no que já existe. Eu crio baseado nos dados que eu tenho à disposição. Eu crio baseado no que já foi e não no que pode vir a ser. Terceiro ponto. A inteligência artificial é a inteligência para máquinas, a inteligência empreendedora é a inteligência para resultados. Eu consigo trabalhar a inteligência artificial para fazer máquinas cada vez mais velozes, processamentos cada vez mais velozes, automações cada vez mais precisas. Ok. Mas o que é uma mentalidade focada em resultado? Uma mentalidade focada em resultado, ela não é só eficiente ou eficaz, ela é efetiva. E eu vou explicar essa fórmula para vocês, que é a fórmula da efetividade. Anota aí. Efetividade é igual a eficiência vezes eficácia. O que é eficiência? E daí, gente, a inteligência artificial dá um baile em nós na eficiência. Eficiência é fazer do jeito certo. Eficiência é processo e processamento. Então, a inteligência artificial, ela nos dá um ganho absurdo de eficiência. Com certeza, você, com o ChatGPT ou N outras IAs que você tem disponível, dependendo da área que você atua, se tornou mais eficiente, não se tornou? Quando você começou a usar a inteligência artificial para te auxiliar no processo de ganhar efetividade de resultados, você com certeza se tornou mais eficiente, mais rápido, mais processual, não foi? Tá. Mas necessariamente você se tornou mais eficaz? O que é eficácia? Eficácia, eu falo que é fazer gol. É atingir o resultado. É bater a meta. E daí eu falo que você pode pedir para a IA a melhor copy para uma landing page. Você pode pedir para a IA a melhor legenda para um post do Instagram, e eu estou dando só um exemplo de uso. Mas isso é eficaz? A IA conhece o teu público? A IA olhou nos olhos desse público? A IA tem o feeling que só você tem de ter convivido e ter mais de 10 mil horas de atendimento como você tem? Ela consegue fazer todas as conexões que você faz baseado no histórico de vida que você tem? Por isso, nós temos hoje uma panfletagem digital muito grande. Eu falo que parece uma panfletagem mesmo e é tão ineficaz quanto panfletar no semáforo para vender um apartamento de luxo. Nós temos muitas pessoas eficientes hoje porque usam IA e pararam de usar a sua inteligência empreendedora para somar a IA e ser efetiva nos resultados. Pegou a diferença? Quarto ponto. A máquina aprende com dados, o empreendedor aprende com desafios. A inteligência artificial, ela aprende, ou seja, eu consigo de fato com essa IA regenerativa treiná-la baseada em dados históricos. Nós, seres humanos, não aprendemos desta forma. Aliás, quem estuda andragogia sabe do que eu estou dizendo. Andragogia é diferente de pedagogia. Pedagogia é a forma de ensinar para uma criança. E uma criança tem um cérebro que é uma esponjinha.
quanto mais você fornece de informação, mais ela absorve. Tanto que tem hora que as crianças falam umas coisas que você fala, meu Deus, mas quem ensinou isso aqui para ela? Não é isso, gente? Como que ela aprendeu essa palavra? Porque muitas das vezes, simplesmente por ouvir, por ter acesso àquela informação, àquele dado, a criança absorveu e aprendeu. Aprender vem de aprender, trazer para dentro de si. Nós adultos não aprendemos dessa forma. Nós adultos não aprendemos dessa forma. É por isso que você assiste podcasts, vídeos, lê livros e às vezes não mudam os teus resultados. Porque não basta você ser passivo no processo de aprendizagem sendo um adulto. Como adulto, você necessariamente precisa ser desafiado a colocar a mão na massa. Por isso, a forma que um empresário, um empreendedor apreende não é só num curso. Num curso, ele vai ter acesso à informação, mas a transformação em conhecimento vai vir quando ele pegar essa informação e se desafiar a colocá-la em prática. Falo que você pode fazer assim milhares de cursos de fotografia, mas você só se torna fotógrafo fotografando? Faz sentido? Você pode ler muito sobre empreendedorismo, ser super fã do Flávio Augusto, ter lido Geração de Valor 3, 4, 5 vezes. Mas dar as respostas que ele dá é só se você foi para a trincheira, como já diria Brené Brown. Quinto ponto. A IA amplia possibilidades. A inteligência empreendedora transforma possibilidades em realidades. É lógico, gente, que com toda a eficiência que a IA nos trouxe, com toda a velocidade de processamento de dados, com toda a precisão cirúrgica que ela faz, nós temos infinitas possibilidades hoje, porque ela faz coisas sobre-humanas, ou seja, coisa que uma pessoa não daria conta de processar. É o mesmo que aconteceu no advento dos hardwares, dos computadores, lá atrás. A velocidade hoje de uma comunicação digital versus quando a gente só tinha a televisão como processo. Ela é muito maior. Ok, eu tenho um universo de possibilidades. Mas transformar essas possibilidades que a IA tem em realidade, em resultado, em transformação real na minha, na sua vida, na vida dos seus clientes, é só a inteligência empreendedora que vai te trazer. É por isso que aqui na Confraria da Cura a gente fala que empreender é a maior jornada de cura que você pode viver. Porque ao adquirir a inteligência empreendedora, os comportamentos empreendedores, você vai de fato utilizar a IA para o que ela veio a serviço da tua jornada empreendedora e não se tornar refém ou ameaçada por ela. Porque você vai saber para que, como, quando utilizá-la e quando, de fato, necessita da parte que só você, humano, pode realizar. Eu espero que com isso você tenha, de fato, compreendido a importância de aprender a engenharia dos seres humanos, a aprender sobre inteligência empreendedora e entender que a inteligência empreendedora, a estruturação de negócios e os comportamentos empreendedores vão ser o grande X da questão daqui para frente, na tua carreira, na tua vida, na obtenção dos seus resultados. Se você quiser saber mais sobre isso, entra aqui na descrição desse vídeo, comenta esse vídeo aqui na plataforma, para que a gente possa ter uma conversa e entender qual o nível de IE dentro da era de IA que você e o seu negócio estão.